Fala, achados e perdidos! Se você achou a gente, fica por aqui, porque nem tudo foi encontrado e algumas ideias ainda precisam ser discutidas. Eu me chamo Nathalie, sou aluna do primeiro ano C de Desenvolvimento de Sistemas e esse é o nosso 404cast, o podcast que é a voz da EP Maria Madeiro Dias. No episódio de hoje vamos falar sobre a educação inclusiva, com foco na surdez, abordando a acessibilidade, inclusão e respeito às diferenças. E para isso, hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Alessandra, intérprete de Libras, que atua promovendo a comunicação e a inclusão de pessoas surdas. Olá, tudo bem? Agora a gente vai começar com as perguntas. Alessandra, o que significa ser uma pessoa surda na sociedade atual? Uma pessoa surda significa, primeiro, que ela tem uma cultura própria e também uma língua própria. Ao mesmo tempo, também significa que ela vai enfrentar algumas barreiras, como a comunicação, preconceito também. Mas, positivamente, podemos dizer também que há avanços na inclusão, como também a acessibilidade e também o reconhecimento dos direitos da pessoa surda. Quais são os principais desafios enfrentados por pessoas surdas no dia a dia? Como o primeiro que eu comentei, a comunicação, né? Por muitos não conhecerem a Libras, não saberem, às vezes, nem o básico, né? Isso é uma grande dificuldade do surdo poder conseguir se comunicar com o ouvinte. Outra dificuldade é a educação, falta de ensino bilíngue, também intérpretes qualificados. Outro desafio é o acesso à informação. Muitos conteúdos não têm legenda, ou até mesmo o próprio intérprete, né, naquela janelinha que fica ali no cantinho da TV ou de algum filme e tal. Outro também desafio é o mercado de trabalho, pouquíssimas oportunidades que eles têm de emprego, né? E o velho preconceito, por ser surdo, ou como eles costumam usar, por ser mudo, né? Ele é incapaz, digamos, de atender uma pessoa, de trabalhar em algum ambiente de mercado de trabalho, né? Outro desafio também é o atendimento aos serviços. Muitas vezes, nesses lugares como hospitais, delegacias ou bancos e outros ambientes também, não tem um intérprete. Então, não tem como ter haver essa ponte entre os ouvintes e o surdo ali. Então, é uma barreira, uma dificuldade mesmo, né? Por exemplo, a Raíssa mesmo, já aconteceu até um episódio com ela parecido com isso. Ela foi ao hospital juntamente com a outra irmã dela, que também é surda. E quando ela chegou lá no consultório médico, o médico não sabia como perguntar o que ela estava sentindo. Como ele ia poder ajudar ela, né? Então, a irmã dela ligou para a gente. E aí, por videochamada, ligou e explicou para o médico o que ela estava sentindo. E fizemos então essa ponte de comunicação entre o médico e ela. Mas nesses ambientes não tem um intérprete para eles, né? Nesse caso ali, ela ligou para a gente para poder ajudar ela ali. Outro desafio é a inclusão social. Falta de compreensão ali da cultura deles, respeito também pela própria cultura e idioma deles. E eu acho que era necessário em todo canto, em todo local público, local de serviço, a pessoa deveria ter um intérprete de Libras, porque é algo comum na nossa sociedade. Em todo lugar pode ter um intérprete, e por que não vai ter em tal lugar? É sem sentido, sem sentido. Muitas pessoas confundem a deficiência auditiva com a surdez. Qual é a diferença? Isso vai depender do grau da perda de audição da pessoa e a forma como ela se comunica. Por exemplo, a deficiência auditiva, ela é um termo muito amplo. Então, a pessoa ela pode ter a perda parcial da sua audição, que pode ser leve ou moderada. Então, a pessoa ela consegue falar, né? Ela se comunica ali usando a fala mesmo. E ela pode usar ou não um aparelho auditivo. Já a surdez, a perda ali de audição é profunda. Então, a sua forma de se comunicar ali vai ser a Libras. E essa pessoa se identifica, então, na cultura surda. Alessandra, conta pra gente um pouco da sua trajetória. O que te motivou a seguir o caminho das Libras? Então, eu sempre tive curiosidade, né, de aprender esse idioma. Mas aí houve um congresso que eu assisti em 2014, da Testemunha de Jeová, e nesse congresso ali, todo o evento dos 3 dias foi em Libras. E aí tinha tanto ouvintes como surdos, e era um bom número de surdos, mas todo mundo falava em Libras. Então, era lindo de se ver ali todo mundo se comunicando por sinais. E aí eu me encantei, eu digo, eu também quero aprender esse idioma, eu também quero aprender a me comunicar com eles, quero poder também ajudar eles. Então, juntamente com outros irmãos, outros amigos, começamos a estudar esse idioma, essa língua, né? E aí, então, começamos a aprender como ensinar a Bíblia para os surdos,
como também ajudar eles no dia a dia. E aí, depois disso, eu comecei a buscar cursos, né, que me ajudassem na minha formação atual como intérprete de Libras. Procurei cursos técnicos. E aí eu estou nessa área desde 2015, já como intérprete, comecei ali no ensino fundamental, e hoje estou como intérprete no ensino médio, acompanhando inclusive a Raíssa. Então, já faz mais ou menos cerca de 10 anos, né, que eu estou nessa área. E também estou atualmente cursando Letras Libras, né, para dar continuidade ali na minha formação, para fortalecer ainda mais o meu compromisso com a inclusão e com a língua de sinais. Como funciona um trabalho de intérprete de Libras? Então, o intérprete ele é a ponte, né? Ele vai ser a ponte entre o ouvinte e a pessoa surda. Então, o intérprete ele tem que ter algumas características importantes, como, por exemplo, ele tem que ser fluente nas duas línguas, tanto o português como a língua de sinais. Outra coisa, ele tem que ser rápido no raciocínio, porque ele não vai só traduzir, ele vai interpretar também para o surdo. Outro ponto, ele tem que ser fiel à mensagem que ele vai transmitir. O conteúdo, o que está sendo ali repassado para a pessoa surda, ele tem que ser fiel. Ele não pode, durante a sua interpretação, dar a opinião dele. Não pode isso. Ele tem que ser fiel à tradução ali daquela mensagem. Outra coisa também, ele deve demonstrar a ética e também sigilo. Como a escola pode ser mais inclusiva com os alunos surdos? Para começar o ensino bilíngue, né? Por exemplo, a nossa escola é um exemplo disso, né? Português e a Libras, que no caso aqui há. Outra coisa que também necessita é o intérprete de Libras, né? Como é que vai haver essa comunicação, essa ponte ali entre o ouvinte e o surdo, né? E outra coisa também é professores capacitados e recursos, né? Mas assim, acessíveis para que possam ser usados para o aluno surdo. Quais são as dificuldades que ainda existem no sistema educacional diante desse tema? A falta de intérprete, por exemplo, é um desafio, né? Uma coisa que realmente existe hoje. Outra coisa é também pouca formação de Libras para os professores. Normalmente, na faculdade deles, tem uma cadeira, né, de Libras, e onde eles aprendem apenas o básico do básico ali. E assim como qualquer outro idioma, a Libras tem que ser praticada. Se você não praticar, você vai perder ali o hábito, né, de aprender a se comunicar. Outra coisa também é adaptar o ensino para incluir todos ali. É também um desafio. Eu acho que até uma matéria deveria ser necessária, uma matéria de Libras, que seria muito bom. Eu acho que a maioria dos alunos gostariam muito de ter essa aula. Com certeza. Qual o papel dos professores nesse processo de inclusão? Primeiro é acolher, né? Ali a sala de aula tem que ser um ambiente acolhedor para todos os alunos, incluindo para o aluno surdo também, ou algum outro tipo de aluno também que possa ter alguma deficiência, né? Outra coisa, buscar a formação em Libras, né? Buscar também adaptar conteúdos para o aluno. Por exemplo, recentemente eu realizei com ela uma atividade, um professor, que ele, durante o conteúdo ali dos ouvintes, ele pesquisou o mesmo conteúdo em sinais, então ele procurou um vídeo que tivesse o mesmo conteúdo, já traduzido em língua de sinais, e ele fez uma atividade baseada naquele vídeo. Então, para ela foi muito bom, porque ela acompanhou o mesmo conteúdo que os demais alunos e na língua dela. Então, quando o professor pensa também no aluno surdo, isso é muito bom, né? Porque vai estar ajudando a incluir ele ali no ambiente escolar ali, como também no aprendizado. Eu acho que todos os professores devem fazer isso, né? Não só os daqui, mas também de todas as escolas. Como podemos promover mais respeito às pessoas surdas? Para começar a conhecer a cultura deles. Como eu falei, eles têm uma cultura própria, né? Outra coisa também é aprender o idioma, aprender a Libras. Já é o começo, né? A primeira coisa que podem fazer. Outra coisa também é combater o preconceito. Muitos ainda vê o surdo como um deficiente, né? Mas não, ele é uma pessoa como todos nós. A única diferença é que ele só vai se comunicar com as mãos ali, né? Então, quando promove mais respeito pela pessoa surda, isso ajuda também na inclusão. O que a sociedade ainda precisa entender sobre a comunidade surda? Que não é apenas uma deficiência, mas que são pessoas que têm sua própria cultura, têm sua própria língua e também têm sua própria identidade. Que mensagem você deixaria para os jovens sobre a inclusão? Respeitar a diferença, primeira coisa, né? Porque existe, a nossa escola é um exemplo disso, né? Aqui tem alunos, nem todos, não são todos iguais. Temos alunos com culturas diferentes, raças diferentes, né? E assim como também tem deficiências diferentes também. Aqui também há nisso. Então, quando começam com respeito, isso já quebra uma barreira muito grande.
Outra coisa também, busque aprender. Busque também incluir aquelas pessoas no seu meio ali, no seu ambiente. Busque fazer amizade com essas pessoas também. Outra coisa também, quando a pessoa se esforça em fazer esses 2 pontos, como eu citei aqui, você vai estar ajudando a incluir ele, não só uma vez na vida, mas no teu dia a dia. E às vezes a pessoa se sentir excluída, você não falar um simples oi ou até dar um sorriso, ela pode contrair várias doenças, né, por sentir que é muito diferente dos outros, mas não, é uma pessoa como que a gente fazendo o simples pode ajudar bastante. Alessandra, para finalizar, qual mensagem você deixaria sobre a importância da inclusão e da acessibilidade na educação? Primeira coisa é aprender ali se interessar por essa língua, né? Não é, por exemplo, agora esse mês de abril tivemos datas importantes, né, como o Dia da Língua de Sinais mesmo. E aí não é apenas uma data, que depois passa, se esquece, não. Eles estão no nosso meio, então precisamos aprender a se comunicar com eles, aprender a estar ali com eles, incluir eles também no nosso meio, né? Então você vai se deparar com surdo em qualquer ambiente, no supermercado, na rua, às vezes você tem um familiar que é surdo. Então, não custa nada você tentar aprender, né? Ali, se comunicar com ele. Quando você faz isso, olha, faz uma diferença muito grande. A Raíssa mesmo comenta comigo que se sente muito feliz quando alguém vai até ela e cumprimenta ela. Nem que seja apenas um oi, tudo bem? Olha, para ela faz uma diferença muito grande. Porque tenta se colocar no lugar dela. Imagina que você está falando o seu português. E aqui todos os demais são surdos. Você se sentir como? Sozinha. Ninguém te entende, ninguém fala o teu idioma. Agora, se alguém se esforçasse, se fosse até você e falasse o teu idioma, você se sentir como aliviada. Que bom, tem um amigo que me entende. É assim que a Raíssa também se sente. Agora, se todos tivessem também essa consciência ali, ó, faria uma diferença muito grande. Não só na vida da Raíssa, mas como também de outros alunos surdos também. Infelizmente, esse episódio super importante acabou. Eu agradeço muito a sua participação e queria te perguntar se você quer falar alguma coisa para o público, ensinar alguma coisa para até eles mesmos se comunicarem com a Raíssa ou com algumas outras pessoas surdas que a gente vai conhecer. Sim. Por exemplo, para começar, pode treinar o alfabeto, né? O alfabeto ali, em Libras. Aí você pode começar com o básico, né? Oi. Você vai usar a configuração de mão em O e o I junto, fazer esse movimento. Oi. E aí você vai perguntar, tudo bem? Aí você vai fazer esse sinal também, como fosse o O, em frente à sua boca. E aí você vai abrir, terminar com o polegar. Tudo bem? Uma coisa também importante na Libras é a expressão facial. Então você tem que dar vida ali. Tudo bem? Aí você vai se apresentar. Meu nome. Meu nome. Aí você vai soletrar o teu nome. O meu é esse. E o meu sinal é assim. Só uma dica interessante, o sinal é como o surdo vai te reconhecer. É uma característica que ele vai ver em você e vai te dar um sinal. Por exemplo, toda vez que ele te encontrar, ela não vai precisar fazer o teu nome todinho. Ela vai usar teu sinal, digamos, a Nathalie, né? Como por exemplo. E no caso meu, é assim. Quando ela faz isso aqui, todo mundo já sabe, ela está falando da Alessandra. Então, se você souber pelo menos o oi, tudo bem, bom dia,